Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje voltamos à conversa com um convidado. Exatamente. E eu vou passar a apresentar. Vamos Sim? a isso. Então, a nossa convidada é mãe de 2 rapazes, casada há 22 anos. Sentiu-se sempre muito vocacionada para de alguma forma facilitar a empatia nas relações. Dessa forma, criou uma página no Instagram que se chama mesmo isso, Empatia. Academicamente é formada em Ciências da Comunicação e da Cultura, mas a escrita criativa é que foi sempre uma das suas áreas favoritas. Escreve contos, textos para blogs, redes sociais e comunicação. Escreve da cabeça ou do coração, da técnica ou da inspiração. Hoje, para falar connosco do que é isto de ter empatia dentro das relações, Margarida Loureiro. Bem-vinda! Olá! 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 Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Obrigada por teres aceito Sim. vir partilhar connosco. Sim. E para quem não te conhece, queres-te apresentar um bocadinho? Sim. Então, eu sou a Margarida, como disseste, sou formada em Ciências da Comunicação e da Cultura. Sou uma pessoa muito virada para o humano, para a humanização, por necessidade talvez pessoal de ter isso para mim. E, portanto, além de gostar de receber, acho que tenho aqui muito para dar nesta nossa era que está realmente em transformação, mas está muito virada para o self e a esquecer um bocadinho o plano do outro. Uhum. E então acho que tenho aqui um dom, para não ser assim tão enfatizado, tenho aqui uma entrega que proponho que seja bonita para entregar ao outro. Daí a empatia, que eu acho que é realmente o sentimento, não é bem um sentimento, é um comportamento, mas aqui vamos à parte do sentir, um sentimento que é necessário colocar no mundo, recolocar no mundo. Como é que começou a página? A página começa quando cá dentro começa algo de gritante a pedir para sair. E depois de muito pensamento, de muito desenvolvimento pessoal, de muita pesquisa, de muita introspeção, percebi, ok, eu tenho algo natural que atrai as pessoas aleatoriamente, Uhum. na rua um desconhecido ou alguém que já não vejo há anos, que se aproxima de mim e que tem necessidade, seja por energia, seja por necessidade própria mesmo, mas energeticamente sente que eu sou uma pessoa que a vai acolher, que lhe vai dar uma palavra que precisa naquele momento e depois seguir. E eu percebi, eu tenho de começar por algum lado a fazer alguma coisa com isto. E daí nasce a página mesmo do fundo do coração, numa perspectiva de dar ao mundo os bocadinhos que possam fazer alguma diferença na vida de cada um, nas suas fases, nos seus momentos, nas suas relações. Sim. E foi por aí que nasce mesmo do coração. Eu acho muito interessante o conceito porque, e estávamos a falar disto antes de começarmos, porque eu acho que hoje em dia há determinadas palavras que são os chavões que quase toda a gente usa e que vão buscar aqui talvez algumas ligações que todos sabemos que socialmente é bem aceite, não é? Mas o que eu acho é que depois há um grande vazio entre estas perspectivas e depois aquilo que é efetivamente a ação. Acho que a empatia hoje em dia, ou se calhar um bocadinho influenciada pela parte de que todos vivemos no Covid e percebemos, e eu fui das que acreditou numa fase inicial de que aquilo iria nos transformar enquanto comunidade, porque ainda por cima eu vivia ao outro lado, né? O lado de dentro do hospital, e depois quando vi algumas manifestações na rua de
às vezes havia frases que as pessoas deixavam e eu sentia mesmo, isto vai nos trazer aqui alguma empatia enquanto Transformação, comunidade, sim. ou algum espírito comunitário, que eu acho que nós portugueses temos muito quando há o problema, mas que depois é dispersível, é muito facilmente dispersado. Eu acho que a empatia bate muito aqui nesta questão, que é qual é que é o momento em que nós nos esquecemos um bocadinho desta aprendizagem, porque eu acho que hoje em dia, como estavas a dizer, vivemos muito focados para as nossas próprias necessidades e muito pouco disponíveis para perceber qual é a necessidade da comunidade. E na verdade nós não somos seres isolados, né? E vivemos todos, de alguma forma o ser humano requer aqui alguma conexão com outros seres humanos para conseguir sobreviver e se manter até de alguma forma equilibrado. E eu acho muito bonita a forma como tu trazes aqui a informação, mas espicaçava-te aqui para debatermos um bocadinho este lado do que onde é que nos perdemos, de que forma é que isto se dispersa. Sim. Isto é sempre tudo numa perspectiva muito pessoal, não é? Uhum, Muito da claro. experiência da vida e de tudo mais. Aquilo que eu acho é que o ego tem sido muito trabalhado. Hum, e isso fez com que nós quiséssemos saber mais de nós do que do outro. Mas isso é impossível ser uma coisa razoável de manter e de ser, porque nós não vivemos sozinhos e Pois, no todos fundo, há os- aqui um desequilíbrio, não é? Sim, Porque não é? nós trabalhamos muito nesta questão da confiança e de nos sentirmos melhores e de não estarmos e de fugirmos aqui um bocadinho ao que eram padrões e questões já muito definidas antigamente, e se calhar estamos aqui no polo oposto do só nós e esquecemos do outro, que é o que eu sinto também. Acho que, e há bocadinho estavas a falar no sentido de sentir que as pessoas de alguma forma, não é questão de te procurarem, mas sentes que elas partilham coisas Sim. contigo, e eu remete muito isso para a questão da disponibilidade. O que eu sinto muito em relação à empatia, pelo menos no meu caso, é que eu efetivamente não estava disponível para. Não é não estar disponível para ser empática, mas de alguma forma o não saber fazer e não ser algo para o qual eu estava desperta, eu não me disponibilizava e sentia muitas vezes noutras pessoas, seja no trabalho, seja em amigos, que havia pessoas que naturalmente atraíam outras e conseguiam ter uma relação ou de proximidade ou de, às vezes até mesmo de coisas de assuntos e de temas que eu até podia contribuir, mas que comigo não falavam, e eu cheguei à conclusão que isso tinha muito a ver com a minha postura. Portanto, eu não estava necessariamente disponível para acolher aquelas pessoas porque estava noutra onda de comprimento, simplesmente. Portanto, eu acho que isso também tem a ver um bocadinho com a disponibilidade, mas acho interessante esta questão de perdermos ao mesmo tempo que estamos a tentar encontrar um lado de autoconfiança e da parte pessoal, não é? Nunca se ouviu falar tanto, pelo menos eu não tenho essa noção desta questão de nos empoderarmos de alguma forma, de darmos valor àquilo que somos capazes de fazer, só que isto requer equilíbrio. E de facto dizeres isso faz-me pensar que de facto estamos numa altura em que só eu é que interesso. Cada um de nós individualmente interessa primeiro para se construir, mas quase num lado em que eu construo-me primeiro e fico maior e melhor que os outros, e depois logo vejo os outros. de receber. Exato. Na verdade, nós somos. A nossa ancestralidade vem de comunidade. Sim. Não é? E depois foi-se dissipando. Depois tivemos aqui a questão do patriarcado, que faz com que a mulher é que é o ser para tudo e para todos, e empatizando ou não empatizando é o lugar dela, e isso faz-nos a nós também ter. Isto é tudo uma desconstrução, não é? Agora estamos a desconstruir a empatia naquele formato do patriarcado, não é? Que é assim, ok, estamos disponíveis para tudo e para todos com o nosso limite. Então, agora vamos Sim. ao eu, também temos limites. E não somos só nós mulheres, não é? Sim. Somos todo o ser humano. Porque a empatia é uma característica inata, só que é mais ou menos trabalhada e está mais ou menos ao serviço do outro, conforme também a nossa educação, Sim. o social, a personalidade, a Sim. disponibilidade. Mas está cá, porque a bondade é-nos inerente. A maneira como a expressamos ou acolhemos é que faz toda a diferença. Mas pronto, é tudo mesmo uma desconstrução.
E eu acredito profundamente que não vamos voltar nem à aldeia nem à comunidade como ela era, Uhum. não vamos estar no ego como o caminho parece que está a querer Sim, sim. levar-nos, e em algum momento isto vai ter de ser equilibrado, sendo Sim. que a empatia aqui também já está a começar a roçar no ego, não é? Uhum. Quando começa a ser uma prática de montra, Um chavão. Sim. não é? Uma montra de olha para mim, tenho tanta compaixão, sou tão solidária, e depois vai uma selfie, vai um reel, sou ótima, tenho imensos seguidores, isto está a correr super bem, eu sou esta pessoa super, super, e aqui estamos a confundir um bocadinho as Depois coisas. distorcemos um bocado as coisas, não é? É solidaridadezinha. Essa depois fica trend, e quando Sim. vira trend deixa de ter credibilidade Pois no não. fundamento essencial da Estou coisa. a pensar que passámos um bocado da caridade para a solidariedade e agora da solidariedade para esta questão da empatia, como se tudo fossem sinónimos e fosse uma evolução, e não é a mesma coisa, não está longe de ser a mesma. Até porque eu acho que a empatia de facto implica, porque quando eu penso em solidariedade, eu penso a olhar alguém que está numa situação em que eu não estou. Então eu tenho vantagem no sentido em que eu posso ajudar. Uhum. A empatia não é isso, porque não é uma questão de vantagem, é uma questão de eu efetivamente conseguir ligar-me ao outro, e eu até posso não ajudar no sentido de resolver, porque às vezes também há sinto que às vezes há essa ideia de que é para resolver o problema que o outro tem, e muitas das vezes não tem a ver com a resolução, tem só a ver com o estar presente, não é? Estar disponível para o qual. outro. E sinto de facto que os conceitos estão todos aqui muito Como a confundidos, não simpatia, é? não é? Uhum. Porque temos aqui a simpatia e a empatia, acho que são os dois conceitos mais confundíveis, sendo Sim. que a simpatia vem do lugar do eu, Sim. e é um sentimento, e eu escuto-te, mas escuto-te da minha perspectiva, e muitas vezes o que é que acontece na pessoa simpática? Eu estou-te a ouvir, se eu tenho um problema parecido com o teu, Eu vou dar a minha resposta. eu Eu vou queria mostrar chegar aí. o teu problema deixa de ser o assunto, Aham. passa a ser o meu, e eu já te estou a dar conselhos ou a dar tudo na minha perspectiva. Ok. Uhum. Passas a ser tu o centro, não é? No Sim. fundo. Sim. E a empatia é um comportamento que te permite estar no lugar do outro, interpretando como o outro, por mais que o teu eu tem de estar, porque nós também não Claro. conseguimos destituí-lo, mas estás na perspectiva do sentir do outro. E quanto mais o conheces, mais Uhum. tens essa capacidade. Sim. Daí a empatia nas relações ser fundamental. Porque tu chegas ao lugar do outro na perspectiva da sua história, da sua bagagem, Sim. da compreensão do porquê ou da maneira como se está a situar num momento, até perceberes o poder ajudar, muitas vezes tem de ser pedido, não é? A pessoa tem de se requisitar essa ajuda. Mas no formato de uma relação que já é consistente e já tem história, nós conseguimos saber como é que o outro precisa dessa ajuda. Porque para ti, se calhar, numa situação de agonia, precisas de colo, de palavras, de conforto. Para mim, se calhar, eu preciso de ir para o meu buraco e deixem-me estar. E se tu vieres tratar de me ajudar na tua perspectiva, tu vais-me dar tudo aquilo que tu precisarias naquele momento E não o que tu precisas. e não aquilo que eu preciso. Sim. E então tem de haver aqui uma interescuta, uma interajuda que passa muito pela comunicação. Sim. E quanto mais isto é trabalhar, mais assertiva é, portanto, mais possibilidades dá à sustentabilidade da relação, porque todas as relações são difíceis, todas Sim. têm desafios, todas têm momentos, e de facto é muito importante nós nunca nos esquecermos do lugar do outro na nossa vida e termos respeito, porque nós temos muita responsabilidade afetiva, nós, quem está na relação. Sim. Porque se a partir do momento em que vai a carga para um, o desequilíbrio torna-se insustentável. Eu acho que bate aqui em duas coisas também que eu acho que são muito importantes. Primeiro, os limites, que eu acho que eu, por exemplo, acho que sempre fui demasiado empática e não sei se isso não era, se calhar até ser simpática, porque na verdade aquilo também caía sobre uma necessidade minha. E eu acho que eu descobri mais tarde o que é que era efetivamente ser empático. E criar esses limites depois também traz, revela, é um bocado revelador depois da tua utilidade nas relações.
E depois também bate aqui com outra coisa que eu também acho muito importante e que nós às vezes nos esquecemos que tem que existir, que é a accountability, né? Tipo, é saberes que às vezes tu também precisas, mas há essa responsabilidade que também é tua de também pedires ajuda e também de seres tu a disponibilizar esse espaço para que o outro possa chegar até ti. Porque eu acho que a empatia não é tu teres que adivinhar a necessidade De em que o todo, outro precisa, né? Tu vais estar sempre a errar. Sim, Uhum. e eu acho que também passa por ter uma capacidade de escuta disponível a perceberes que aquele momento não é sobre ti, não Tal é? qual. Sobre mim Ahm, é fundamental. sim, eu acho que é das coisas que a mim mais me. Eu sempre tive muita dificuldade em vulnerabilizar, porque eu sentia sempre que quando eu vulnerabilizava, aquilo acabava por deixar de ser sobre mim e passava a ser sobre o outro. Ou então havia outra questão que era, e isto muito, muito cedo, era, imagina, tu vulnerabilizavas uma coisa que te estava mesmo cá no fundo e levaste muito tempo até conseguires dar aquele passo e depois em determinado momento, de alguma forma, aquilo era revelado, ou perante outras pessoas, ou até utilizado contra ti. E então isso foi das coisas que mais me fez fechar-me sobre mim, sobre as minhas emoções. E aquilo deixava-me mesmo zangada, Uhum. porque e então eu, durante muitos anos, fechei-me nesse sentido. Acho que muito, muito poucas eram as pessoas que me conheciam efetivamente por isso, porque eu acho que no centro da minha família havia muito pouco espaço para a empatia. E isto depois vai buscar aqui estes caminhos, né, que acabam por te moldar e depois são aprendizagens que tu fazes mais tarde. Mas eu acho que também se confundia muito as duas questões, né, em relação à empatia e o respeito pelo outro e a simpatia, né? Estares disponível para ajudar é diferente de seres empático durante o Sim. procedimento. É muito interessante trazer essa questão da vulnerabilidade, porque é de onde vem a empatia. É o lugar de onde vem, é mesmo da nossa vulnerabilidade. A empatia é uma das funções mais nobres da inteligência emocional. E a realidade é que só depois de nós estarmos mais confortáveis com os nossos sentidos, com os nossos limites, com as nossas capacidades, com o nosso real lugar do sentir, é que nós vamos conseguir ter uma empatia genuína, verdadeira e, o mais importante, sem expectativas. Uhum. Exato. Porque se nós fazemos algo a pensar que vamos ter de volta, Aham. ou se no momento em que nós precisávamos, nós demos, e no Uhum. momento em que nós precisávamos, a pessoa não esteve lá como nós Quisemos. precisaríamos, já estamos com expectativas, já não se está a ser de um lugar de conforto. Nós não estamos confortáveis a fazer aquilo porque nós já estamos a exigir Aham. por antecipação. Isso é muito giro a tocar, porque eu, nas minhas relações, eu tenho muita dificuldade em lidar com a exigência. Muita dificuldade. É uma coisa que até me repulsa. Exigirem-te a ti. Sim. Sim. A cobrança, Cobrança, sabes? pois, é isso, cobrança. Porque às vezes imagina, tudo bem que, imagina, num determinado momento a pessoa esteve disponível para ti, mas no momento em que se calhar a pessoa precisa, tu não estás capaz. Sim. E teres a noção desse limite e de que tu tens que ser justo perante ti mesmo é um trabalho de uma conquista, se calhar, muito exigente. E o outro não ter essa capacidade de observação remete-me para aqui, para um bocado esta fase de vida que nós todos estamos a passar em determinado momento, que é tu estás muito atento às tuas próprias necessidades só e àquilo que tu querias que acontecesse naquele momento. Isto é a mesma coisa de que numa relação de par tu queres muito que o teu companheiro adivinhe aquilo que tu estás a pensar ou a sentir e o faça por ti. E eu acho que isto depois, também replicado noutras relações, bate muito aqui. Às vezes tu não estás capaz. Às vezes tu não estás no momento da tua vida disponível para poderes ajudar ninguém. Sim. E não há problema, porque eu acho que é aí que bate aquilo que para mim é uma função de uma relação verdadeira, que é tu saberes que o outro te ama independentemente naquele momento não poder estar disponível para ti. Sim, sim, sim. Porque ou não está fisicamente ou emocionalmente não é capaz. E eu acho que isso aí faz muita distinção entre uma relação verdadeira e honesta e uma relação que não é, que é só de utilidade. E eu tenho estado muito atenta à forma como essas emoções se manifestam na minha vida, porque acho que tenho estado muito disponível para trabalhar esta parte da utilidade.
E eu acho que isto acontece mesmo muitas vezes. E então depois aqui entra na consequência da expectativa, entra a cobrança, que é eu estava e tu não estiveste. E às vezes é aqui que eu perco tenho dificuldade em lidar com a agressividade do momento e depois perco a vontade de ter que me explicar, porque sinto que soa como se uma explicação, e isso afasta-me. É uma das coisas que mais me afasta. Para já eu sentir aquele aperto da pressão do estou a ver, estou-te a sentir. E sinto mesmo muita dificuldade, porque eu acho que aqui vai bater exatamente nesta distinção entre aquilo que é a tua necessidade e aquilo que é seres verdadeiramente empático. É tu saberes que às vezes tu até podes estar na merda, mas que o outro pode não conseguir estar disponível para ti, e isso não anula a forma que a pessoa gosta de ti, não é? Essencialmente, eu acho que aí vai sempre depender da relação, Sim, sim. porque a comunicação aberta faz com que As conversas esse desconfortáveis esse ruído não trazem uma exista. melhor conexão nas relações. Não é? Sim, e vai depender sempre da perspectiva com Sim. que nós estamos na relação, não é? Perspectiva do modo de ser, de atuar, de expectar, de achar que o silêncio, já que me conheces tão bem, tu sabes que este meu silêncio representa qualquer coisa, mas esse silêncio vai contar histórias na cabeça Do outro. Sim, Sim. e as histórias que nós contamos a nós próprios Sim. transformam totalmente a forma como nós nos disponibilizamos, nos comportamos, nos abrimos à comunicação. Sim. E a comunicação ser realmente transparente vai fazer a diferença nas histórias que vamos contar. Total. Essa ruminação é uma coisa que É muito muito interessante esse teu ponto de vista, porque aquilo que eu sinto hoje, eu, enquanto amizades, no fundo, tive aqui uma situação em que percebi que havia uma relação altamente tóxica, mas levei muito tempo a entender. E uma das coisas que eu percebi, quando percebi que essa relação era tóxica, foi que as pessoas de quem eu de alguma forma me tinha afastado foram aquelas que estiveram, de alguma forma, estiveram sempre lá. E agora, quando estava a ouvir a Joana a falar, o que essa pessoa efetivamente fazia era corresponder sempre, mas correspondia sempre de um lugar em que mantinha a meu ver, naquela altura era uma ligação, era uma relação, mantinha essa relação, mas depois aquilo era sempre, eu sentia-me sempre incompreendida. Eu nunca percebia, hoje eu consigo, e agora estás a dizer isso, É o percebo. desconforto. Sim. Há sempre um desconforto latente. E eu sentia-me sempre julgada, mas essa pessoa estava sempre lá. E sempre que houve questões ou que passavam por ela, ou que era sempre remetido para a história individual dela, portanto, aquilo passava para o outro lado, e o que eu sentia muitas vezes é que as outras pessoas não estavam, ou não diziam nada. E então, ela é que era. Ela é que estava lá, portanto, ela é que era a minha ligação e era a pessoa que era mais importante. E depois, quando eu começo a fazer e eu acho que ao mesmo tempo acabei por estar perto de pessoas não só muito inteligentes, mas também muito atentas, foi quando eu começo a fazer este distanciamento e a ter um raciocínio diferente em relação a este tipo de ligação, as outras pessoas que eu achava que não estavam começam a ter começam a perceber que podem falar abertamente comigo de determinadas perspectivas, e eu percebo, ok, então vocês estiveram sempre lá, mas que ainda passei por uma fase mas estiveram lá e ninguém disse nada. Estiveram lá e não me defenderam, estiveram lá e não me protegeram, ou não me alertaram. Eu hoje consigo perceber que era impossível, do sítio onde eu estava, eu nunca iria ligar àquilo daquela forma. Mas agora estavas a falar sobre isso e eu sinto muito que foi isso que aconteceu. Portanto, aquela pessoa esteve sempre lá, não do lugar de uma ligação, de facto, vou-lhe ter verdadeira e genuína, mas sim de uma necessidade que era dela, porque ela é que precisava que eu estivesse naquele lugar para ela se sentir melhor. E quando o jogo inverteu e eu tive que fazer o meu caminho no tempo que era necessário, as pessoas que eu achava que não estiveram e que fizeram, de alguma forma, eram responsáveis por isso, não é? Apareceram como nós estivemos sempre aqui, nós não saímos daqui. E hoje o que eu sinto é que essas pessoas têm uma ligação comigo que é efetivamente genuína, que é de empatia, que muitas das vezes não estão disponíveis, seja fisicamente, seja emocionalmente, mas eu consigo hoje, com o caminho que fiz, perceber isso e perceber que o facto de não estarem, como falavas, da minha expectativa não ser correspondida nesse aspecto, não é porque aquela pessoa não está a ser empática ou não gosta ou gosta menos. É só porque efetivamente, e aí entra a minha empatia de aquela pessoa provavelmente está num registro de vida neste momento. E até empatia para contigo mesmo. Exatamente. A realidade, nós estamos sempre em espelhos. Sim.
todas as nossas relações são um espelho. Ou são para espelhar algo, Sim. para tu reconheceres, ou são coisas reveladoras para tu te transformares. Uhum. E as relações de amizade têm muito que se liga, porque elas são incondicionais até ao momento em que deixam de o ser. Sim. Não é uma relação com a mãe, com o pai, com os filhos. Por mais que tenha dor, vai ser incondicional, vai ser para sempre. Sim. As amizades, como estavas agora a falar, em relação a essa pessoa em específico, todos nós temos essas pessoas na nossa vida, principalmente pessoas mais emocionais, Sim. trazem sempre uma ou mais pessoas que têm essa necessidade de ir nutrir a sua própria pessoa. Uhum. E mesmo quando tu expressas que algo em ti não está bem, vem a simpatia. Sim. Nunca vem a empatia. Porque a pessoa até mostra que está lá para ti, mas desliga-se. Porque tem outras coisas que importam mais. Sim. Sim. E nós sentimos, tendo essa sensibilidade, sentimos-nos muito, quase fraude, não é? Isto é Sim, uma relação de uma injustiçados também, fraude, sim. mas escolhemos estar lá também. Uhum. Sim, 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 sim. E vale-nos muito estarmos a ter estas consciências, estas novas identidades, identidades não, maneiras de ver a nossa identidade, que fazem com que despertemos para um equilíbrio relacional a Maior. começar dentro de nós. Porque tirar expectativas daqui faz toda a diferença. Uhum. Partirmos para as relações de um ponto de vista nutrido. Nós não nos vamos nutrir. Sim. Não vamos buscar nada ao outro. E também temos de nos capacitar que o outro também tem limites Uhum. daquilo que vem buscar a E, nós. e isso é uma conquista É uma gigante, conseguir super chegar até conquista. ti nesse sentido. Super conquista. E é um processo Uhum. doloroso ao bravo. E saís Da deste vida lado, inteira. e saís deste lado da responsabilização do outro, porque Tal e qual. é verdade que na altura Eu tenho em que muita eu fiz dificuldade isto, em lidar com a falta de accountability, a falta de tu dizeres. Às vezes o outro só precisa que tu digas isto. Epá, que merda. É verdade, eu nunca tinha pensado nisto sobre a tua perspectiva e tenho mesmo muita pena que tenhas sentido assim, mas neste momento eu reagi sobre a minha própria necessidade e eu não estava a pensar na tua. É só isto, não Sim. é? E o outro também não te vai exigir que sejas perfeito. Sim. Mas é muito difícil manter uma comunicação ativa com alguém que é incapaz de reconhecer as suas Eu próprias ia agora dizer questões. isso, sim. O reconhecimento, a validação do teu sentir é brutalmente essencial para as relações se manterem. Seres validada. Não, eu posso não concordar, Isso é saudável. Nós mas eu valido aquilo é que isso. tu Sim. estás a sentir, eu acolho, e se eu me sentir responsável por alguma coisa que te tenha causado, o ter capacidade de pedir desculpa Uhum. é transformador. É, e o outro só precisa isto. Só precisa Só, que é uma tu te palavra, é responsabilizes. um ato, é uma consciência, é o sentir que não só estás a ser validada no teu sentir, como aquela pessoa se interessa Uhum. por te ter e manter na sua vida. Uhum. Mesmo Total. escutando que falhou. Uhum. Porque as pessoas têm muita dificuldade em E as relações não escutarem são que falham. perfeitas. Sim. As relações não são perfeitas. Nada é perfeito. Mas eu perfeito. acho que isto aqui é uma parte essencial de tu teres barro para construir, não é? Tu só tens barro para construir se a relação for flexível, se for móvel, se for no sentido de pá, não tinha essa perspectiva, não foi com a intenção. Mas eu consigo perceber agora que isto causou desconforto. De Vamos que forma? trabalhar nisso Ah, para que seja sim. evolutivo. Uhum. E também temos de ter consciência que há coisas que não têm evolução. Sim. E Há deixar um sair. fim. Pois, eu acho que isso para mim é a parte mais, foi o mais difícil, não é? De perceber que, portanto, que a sensação que eu tenho, não é? Isto é sempre pela minha perspectiva, a sensação que eu tenho é que fui sempre tentando, já consciente que aquilo era uma relação tóxica e que à partida teria que ter um outro lado, ou teria que ter uma resposta do outro lado muito diferente para se manter, eu fui sempre tentando e fui fazendo, e agora vou fazer assim, agora vou fazer desta forma. E depois passou ao outro lado de agora sou eu que não vou tomar este primeiro passo e vou deixar a outra pessoa fazer. E a pessoa não fazia, e a pessoa não correspondia. Eu acho que aí entrou esse lado de eu vou perder isto, que é uma coisa que eu conheço há anos, desta forma, que eu sinto que se não existir, de alguma forma eu vou ficar aqui desequilibrada. E então aquele processo em que eu tenho que de alguma forma emancipar disto e perceber onde é que eu consigo viver no mundo sem esta ligação e sem esta pessoa.
mais da ligação, mas pronto, sim. E de fazer esse caminho ao mesmo tempo que acho que ainda é possível. Porque se o outro abrir os olhos de uma forma diferente, é capaz de ver Eu ainda estou aqui. e encarar que o outro tem essa opção de Não não querer. abrir. Sim. Sim. E depois lidar com E na isso. verdade ele às vezes dá manifestações de que ele não quer. Nós é que continuamos a correr Sim, atrás. sim. Hoje necessidade consigo ver isso. nossa. É Sim, nosso. sim. É. Uma necessidade de pertença. Nós temos muita necessidade E de não querer pertencer. falhar, não é? E vem de um lado da nossa história também, não é? Sim. Eu percebo perfeitamente que isto tenha Carência. acontecido. Hoje em dia até acho estranho isto ter acontecido só com uma pessoa. Da minha parte, em relação a só uma única pessoa, porque o tipo de relações que eu fui construindo sempre nesta dependência e nesta necessidade de validação, das relações mesmo de amizade, eu sentia sempre que precisava daquilo para me validarem, porque a minha insegurança, a minha autoestima era muito baixa, e portanto eu até estranho, por um lado, de alguma forma tive sorte das pessoas que fui encontrando, de não haver, porque eu naquele estilo não é de personalidade, mas na forma como eu me via, eu era a melhor pessoa para dar a alguém que precisasse de pisar e de subir. Eu sempre tive esse perfil, porque foi assim que eu cresci e foi aí que eu me alimentei. Portanto, até ter sido só aquela pessoa e ter alguma sorte das outras não se aproveitarem nesse sentido e até continuarem as suas vidas, independentemente das ligações não serem as mesmas, eu acho que até foi bom. Tiveste um bom Sim, colinho. porque eu hoje penso que Sim. se não. Terias vulnerabilidade para ser muito mais pisada. E teria sido muito sim, pior, sim. muito pior. E pronto, e eu acho que aí depois, e há bocadinho eu ia dizer, esta questão da responsabilidade. Portanto, eu nunca me desresponsabilizei, e foi uma das coisas, mesmo o meu marido dizia muitas vezes. Mas porquê? Mas porquê é que insistes? Mas porquê é que ainda vais fazer? Ainda vais corresponder mais a esta pessoa? E porquê é que não? Porque para ele era muito fácil, era largar e já estava. E aquilo para mim era muito difícil. Quando eu tentava explicar que não era uma questão da pessoa ser má e eu ser boa, era uma questão de eu ter dito a esta pessoa que ela tinha permissão para fazer estas coisas, não é? Portanto, eu nunca me desresponsabilizei do lugar em que disse a esta pessoa: tu podes fazer-me isso Tu não porque tens limites. Sim. Portanto, Tu não deste só. Tu largaste a mão, tu deste-lhe a mão. Não lhe sim, deste a sim, mão e só, nunca, exatamente, entregaste-lhe e a mão nunca lhe disse eu toda. não vou aceitar isto ou eu não quero isto. Sim. Portanto, a pessoa foi fazendo aquilo que achou Claro. que devia fazer, portanto eu também lhe dei. E quando eu dei, e aí é que foi a diferença. Quando eu passo a ter limites e passo a mudar a postura e a pessoa não corresponde no sentido em que mantém a sua mesma postura de remeter apenas para si. E não lhe interessa essa tua nova maneira Exatamente. de lidar. E só aí é que eu percebi, ok, pronto, agora já está. Agora eu já estou a pôr limites e ao mesmo tempo tinha outras pessoas que mudavam o comportamento por completo no sentido de eu me sentir muito mais apoiada, de eu sentir muito mais, não é questão da compreensão, mas sentia que havia ali essa empatia, sentia que havia ali essa ligação que eu achava que não havia antes e que à Foste medida que foi... vista de outra Sim, forma, sim, não é? porque eu me Nós também disponibilizei a claro, isso também de outra maneira, claro, não é? claro. Yeah. Eu acho que tem É um muito a ver, crescimento. sim, é mesmo um crescimento. Eu acho que há muito aqui de queremos ser mesmo vistos, mais do que validados, porque A carência faz-nos ficar em lugares brutal, muito escuros. brutal. E depois assim um bocadinho disponíveis pela carência a este tipo de personalidades. Sim, atraímos muito. Aquilo que eu mais sinto nas minhas relações é que nem sempre é de cá para lá e de lá para cá. De lá para cá, sou muito pouco vista nesse sentido do ponto de vista do fazerem algo por mim, Uhum. para mim, sabendo, por exemplo, numa situação de desvio aqui na relação, algum conflito, alguma coisa que correu mal, uma relação de amizade, por exemplo. Aquilo que eu às vezes sinto é que eu, sendo uma pessoa muito mais sensível, mais carente, mais com outro tipo de necessidades diferentes, que quando há estas situações nunca há procura pelo meu lado, porque é o mais difícil. Não é? É o mais difícil, porque a pessoa tem de se vulnerabilizar. A pessoa tem de se redimir, se caso seja do lado de lá que tenha vindo a problemática. E eu já não tenho problemas com isso. Se é que alguma vez tive. Não sei se... Não me lembro de ter alguma situação em que o orgulho tivesse falado mais alto.
Hum, E às vezes também passa por fazer as pazes com isto, que nem toda a gente vai gostar de nós. sim, 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 E não há problema, sim, não é? Isso não diz nada sobre nós. claro. Nós não Claro, vamos agradar claro. toda a gente, da mesma forma que os outros também não nos agradam sempre, não é? Isso para mim foi libertador. Foi perceber que a minha carência muitas vezes me punha nessa posição de querer muito ser gostada. E isso implicava, muitas vezes, baixar os meus limites. E lá vem os abusos. Sim, e depois chegar aí, que é. Às vezes, mesmo que tu tentes mostrar os limites, as pessoas hum, não têm. Vem do hábito, não é? E depois, muito dentro disto que a Inês estava a dizer, depois é difícil para ti dizer: olha, eu estou a avisar que isso vai acabar, não é? Mas tu vais fazendo este aviso muitas vezes até seres efetiva. E o outro vai interpretando que tu tens sempre capacidade para acolher o erro e a diferença. E, só que isso não pode durar sempre, não é? E eu acho que para mim uma conquista grande foi isso: foi não ter a necessidade de ser constantemente gostada e perceber que há um bocadinho mais de amor próprio em mim que me faz não estar tão disponível. E isso fez alguma transformação na minha vida neste sentido, que eu deixei de estar tão permeável a este tipo de personalidades, porque eu tinha imensas personalidades destas. Em alguma fase da vida havia uma relação de ruptura e depois analisando a personalidade era sempre muito semelhante a este tipo de personalidade mais abusiva. E eu às vezes pensava, mas que raio, que tipo, mas porquê, né? E depois analisando, tu tens que ver o teu comportamento, né? Porque na verdade tu és a união entre essas coisas todas. E Sim. então a questão está em ti, né? E às vezes fazer essa. Às vezes não é fácil, não é? Porque é perceberes que vens de um sítio de carência tão profunda que isto te valeu em alguma fase da tua vida, Sim, né? Mas sim. pronto, também pode ter valido em alguma fase da tua vida e depois agora já ter cumprido o seu papel, não é? E Claro, tu já claro, percebeste o que é que estava ali e não precisas de continuar. Sim. E às vezes tem muito a ver com isso. Só que isto, ao mesmo tempo, coloca-te numa posição em que tu te sentes isolada, né? E depois também, às vezes, aqui desmontar um bocadinho a questão de entre a solitude e a solidão, são coisas diferentes e ires navegando. Era muito o que estávamos a falar há pouco, de que às vezes a transformação ou as mudanças precisam do seu tempo para que te sejam mostradas as coisas que precisas de Sim. entrar em contacto. E às vezes isto mete-nos a trabalhar uma coisa que para mim é mais difícil, que é a empatia comigo. E às vezes eu acho que sermos empáticos connosco é mais difícil do que sermos empáticos com os Sim. outros. Como tudo na vida, não é? Hum, Porque nós também temos de ser mais interessantes para nós. Nós temos de ser mais curiosos, temos de nos desafiar mais, temos de sair de sítios que estamos super acostumados a estar e só por isso é que não saímos, mas até nos fazem mal. Mas se calhar temos de repensar isto, temos de nos desafiar mais, temos mesmo de cuidar melhor de nós. Hum, somos muito vítimas. Escolhemos muito ficar Sim, aí sim, durante sim, algum somos tempo. muito sofredores e para já, né, já o fado, É, tal e qual. vimos de, Sim. de ancestrais com estes dramas. E tira a responsabilidade, porque se Ah, formos vítimas, a responsabilidade é do outro, não é? Uhum. Não é nossa. Sim. E é muito bom quando nós saímos da Do vítima, bacana. agarramos na nossa vida pelo colarinho, agitamos as águas e bora, vamos seguir, como sou mais eu, preciso de todos, aqueles que de mim também precisam e querem, as relações têm de ser mesmo equilibradas. E eu acho que acima de tudo é na comunicação que as coisas se dão. Sim. E facilitar essa comunicação, essa perspectiva, esse entendimento, essa introspeção, fazer questões que nunca ninguém fez, ou se calhar nós até já fizemos em silêncio, mas alguém perguntou, é porque isto é Às vezes nós válido, também não esta queremos a questão é resposta. válida. Sim. Então vamos lá pensar sobre isto. Agitar aqui um bocadinho o pensamento e as perspectivas dentro do self, mas olhando também para o outro, faz muitas mudanças na nossa atitude e no nosso comportamento interpessoal Sim. e é altamente transformador. É verdade. Assustador também, mas Sim, às vezes dá aquele arrepiozinho do sim, sim. oh meu Deus. Mas isso, Porque vem sempre de um lado em que nós estamos vulneráveis e achamos sempre que vamos precisar daquilo. Ou seja, já só vemos a nossa vida com aquele tipo de relação, ou com aquela ligação, ou com aquela pessoa, não é? O que eu sinto um bocadinho é isso, é que a dificuldade maior para mim era essa, era ver, faço o quê?
Hoje em dia penso, o que é que aquela pessoa era efetivamente, ou o que é que impacto é que tem hoje que eu não pudesse fazer a minha vida quando eu tinha uma série de outras coisas que aconteciam e que dependiam de mim. Mas na altura era impensável não existir aquela pessoa nem aquela relação. Eu acho que isso é que era o mais assustador e é o mais difícil no fundo, porque aí sim vem esse lado do empoderamento e da autoconfiança e da autoestima, que eu acho que é o mais difícil de nós, Conquistar. sim. E depois conseguirmos andar para a frente, porque aquilo que estavas a dizer do não sermos gostados, eu identifico-me totalmente com isso. Como assim? Não, ainda por cima vindo de uma personalidade de Dádiva, palhacinha e, claro. e toda a gente e estás sempre Doidinha, bem, e estás sempre e é super simpático, está Sim. sempre a rir, e está sempre tudo bem, está sempre não sei o quê, vai a tudo, e aquela coisa do e vai a todos os eventos, e está sempre disponível para toda a gente. É preciso ir para 500 km dali, ela vai. É preciso ir a não sei altas horas, ela vai. É preciso ir a alguém precisa de boleia, ela leva sempre o carro. Dentro disto, que hoje eu sei que eu é que me alimentava disso para me Uhum. validar, não é? Mas de facto é muito esse lado de como assim não gostarem de mim? Como assim não acharem bem ou virem criticar uma atitude quando eu tenho que ser, na minha cabeça, adorada por todos? E eu acho que isso também é muito difícil, não é? De ok, eles estão no seu direito, como eu não gosto de outras coisas, mas eu também me tive que permitir a não gostar de determinadas atitudes Uhum. e de determinadas posturas, mesmo até determinadas pessoas, não é? E não me sentir mal por isso. Ou seja, de não julgar no sentido em que aquela pessoa está a ter aquele comportamento por alguma razão, eu não me identifico com aquele comportamento, está tudo certo. Eu se consigo perceber isso, então eu tomo uma atitude em relação a isso. E não continuo a alimentar aquela ligação apenas porque me estou a sentir mal porque eu tenho que gostar daquela pessoa ou porque estou a ser injusta porque aquela pessoa tem direito a ter aquela atitude e isso também foi difícil para mim E dás perceber. aqui lugar a uma coisa importantíssima, mesmo que não seja totalmente pensada, que é o perdão. Sim, Uhum. Perdoas totalmente porque ou sim, tu não estavas a ver bem, sim, ou aquela pessoa realmente não tem capacidade, não há capacidade sim, dentro dela de percepção, de sensibilidade, de, de me trazer de volta aquilo que eu preciso e te apaziguas. Sai-te logo assim sim, um peso de cima, porque atribuis-lhe a responsabilidade de uma série de coisas, ao mesmo tempo que também estás a entrar num forgiveness. sim, Uhum. Ok, está tudo perdoado, está tudo bem, segue, eu sigo. Vamos com esta aprendizagem rumo E se calhar também perceber que ao há melhor de nós. fechos que podem necessitar de que tu sejas assertiva e explicares, há outros em que sim, tu resolveste dentro de ti, o outro não tem disponibilidade e é a vida que segue, sim. sem peso. Eu acho que muito isso. Em última instância comigo foi isso que aconteceu. Eu mim também. Deixar de justificar que é ok. E é engraçado depois quando eu agora já para o final já tinha aquela percebia que tinha a oportunidade de tomar a decisão em função do que eu já tinha aprendido e daquilo que eu já sentia Uhum. e de não estar preocupada com E mais validar o nada. E foi isso que eu desconforto. fiz. E E validar. perceber que do outro lado já nem há resposta a isso, que é ok, pronto, do género, ficámos só assim. E disse para mim hoje ser tranquilo e de perceber que a outra pessoa vinha sempre com esse sentido de vou fazer isto porque isto vai dar aquela resposta, porque era o que a pessoa estava habituada e não fez Já é essa. previsível, não Aham. é? Sim, As sim, situações sim. quando começam a ser previsíveis, há aqui muito que se lhe diga. Sim, Depois também podemos ter aqui a manipulação exato. a agir Total. Sim, sim, e, sim, sim, sim. e torna as coisas difíceis de. Muito pesadas. Por isso E é que. validaste. Tu sabes o que é que estás a sentir. Sim, Há sempre ali. Eu hoje olhando para trás, eu sei que eu tentava justificar o desconforto que sentia na presença daquela pessoa com carradas de coisas que estavam a acontecer à minha volta, porque também foi numa fase muito intensa de coisas a acontecer e eu não consegui deslindar logo qual era. À medida que o tempo foi passando e o ruído foi baixando, e eu percebia que não, ok, então o meu desconforto é aqui. Eu cheguei a colocar-me em situações de ficar sozinha com aquela pessoa para perceber e validar se o meu desconforto era real. Até eu perceber e depois não saber muito bem como ter essa conversa e depois acabou por a vida de se enrolar e me trazer à tona atitudes da pessoa que me fizeram perceber que não valia a pena ter essa conversa Uhum. e que podíamos só cada um seguir a sua vida de forma livre, sim. Valer a sem pena. haver. Sim, É total. tudo É que desgaste. nós temos mesmo de nos concentrar. É até onde é que vale a pena lutar por alguma relação, Uhum. porque tem de ser o par. E o respeito é uma cena tão Yeah. gigante, não é?
sem respeito, eu acho que não há empatia, não é? De Não. todo. Impossível mesmo. Aqui um bocadinho em jeito de conclusão, aquilo que eu sinto é que não tens forma também de ser disponível ou totalmente empática se não te conheceres. Se É não daí que vem de mesmo. dedicares tempo a Do perceber teu quais são os teus autoconhecimento, limites sim. e até onde é que é válido Sim, sim. poder estar disponível, não é? Sim. E perceberes que as coisas não vão ser sempre sobre ti, não é? E que há determinados momentos em que são sobre os outros e tens que conseguir ser feliz com isso, não é? Sim. E E eu tens de acho que questionar, tens isso de é ter revelador. curiosidade, tens de. A curiosidade é muito É, importante. a curiosidade é muito importante, não é o curioso da cosquice, é o curioso Sim. mesmo de dar a importância à pessoa, de saber mais sobre ela, mais intenção Sim. também, as intenções são muito importantes, Sim, sim. porque isso faz com que seja paralelo às nossas e funcional. Tudo. Porque se tu queres uma coisa de mim que eu não te vou dar, as coisas ter essa intenção, não vai Sim. acontecer, não é? Mas sim, acho que o lugar da empatia é um lugar muito necessário, bonito e que transforma totalmente o Sim. modo como estamos em nós e estamos no outro, e o outro está em nós, que é Total. aí que nasce o bom. Sim, eu acho que o que temos de facto de trabalhar aqui um bocadinho mais é efetivamente esse conceito. Não, eu acho que às tantas estamos a tornar vulgar, não é? A expressão e quase o conceito e a confundir aquilo que é e o que é que não é e como é que se faz. E também assumir que se calhar precisamos de ajuda para isso, porque independentemente de ser algo que nos é inerente, Vem de uma aprendizagem, se ele não é exatamente. trabalhado, se não é colocado Sim. nas nossas premissas educacionais e Sim. sociais, algo que tem de ser trabalhado, mas ele está cá. Sim, e vem de um lado em que nós temos que nos colocar em questão, não é? E eu acho que isso depois é o que torna também mais difícil, é eu coloco-me em causa para perceber o que é que estou efetivamente a fazer e se estou ou não a ser empático dessa forma. E como todos nós obviamente temos caminhos diferentes, eu acho que se não estivermos despertos para isso e efetivamente pararmos e lermos sobre isso e não sei, procurar de alguma forma até partilhas, não é? Grupos de partilha e que falem sobre isso e que nos despertem para outras visões, mas que nós estarmos de facto também disponíveis para esse lado, de colocar em causa e de que maneira é que nas relações que eu tenho e nas formas de interação, para além do que possam ser relações, mas das interações até diárias, de que forma é que essa empatia está lá e de que forma é que nós a praticamos de facto. Para mim, a meu ver, o que mudou em mim foi muito isso, foi ter consciência da falta de empatia. Eu acho que já falei aqui sobre há bocado falava da pós-graduação de intervenção precoce e uma das aulas que nós tivemos foi sobre silêncio. Uma aula sobre silêncio, que é estarmos em silêncio. Eu pensei, claro, básico, estar em silêncio. Eu fui das poucas pessoas que não teve qualquer tipo de interação com o outro. Eu não olhei, eu não toquei, eu não fiz nada. Eu limitei-me a estar no meu canto em silêncio. E isso foi muito revelador, porque eu não consegui interagir de maneira nenhuma. Eu não consegui. Daquilo, para mim, foi um sinal de estás completamente bloqueada e indisponível, no fundo, aos outros. E quando nós vamos tendo essa noção e vamos percebendo isso, mas eu tive que me colocar em causa, não é? Porque eu podia ter saído Claro. dali e ter Mas pensado. podia estar tudo bem, atenção, exato. não é? Pode estar tudo Sim. bem assim para ti. Exato, e até dizer, não, então está certo, era silêncio, para mim aquilo fez sentido. Mas não fez por isso, porque de facto, se nós pensarmos depois no objetivo e ouvindo as partilhas das outras pessoas e percebendo, porque estávamos várias pessoas na sala e o que é que foi acontecendo, eu percebi que aquilo não era. Desviou-se um bocadinho daquilo que era também o objetivo. Portanto, como é que eu podia atingir um objetivo se não estava. Isso pode ser muito desconfortável. Sim, Sim, e para mim, sim, desconfortável. mas houve pessoas que naturalmente o fizeram, não é? E isso deixou-me a pensar, do género, claro que vem de um lado de mas porque é que eu não consegui fazer aquilo, não é? E pôs-me neste lugar de quero corresponder àquele objetivo. Mas trouxe-me depois outras questões, claro, depois entretanto com terapia e com outras questões e pensando nisso acaba, por isso é que eu acho que nós não
temos mesmo que ir mantendo este tema e temos mesmo que pensar, e falávamos ao início da questão do equilíbrio, de onde é que nós temos que agora equilibrar as coisas, porque se é de facto e foi muito necessário e continua a ser necessário que haja empoderamento e que haja autoconfiança e que nós tenhamos esta noção e que consigamos ser só por nós, depois há o outro lado de sermos obviamente seres sociais e de vivermos em comunidade, e onde é que nós equilibramos isto? Eu acho que aqui é que nós, eu não quero dizer que estamos a falhar, eu acho que estamos a fazer o caminho, temos é que queria que fosse um bocadinho queria que fosse um bocadinho mais rápido. Assusta-me. Olha, estou aqui nessa perspectiva de colocar a empatia ao serviço da humanização e da responsabilidade também, e do respeito e das relações. Portanto, sim, obrigada. Muito obrigada. Obrigada por teres aceito a vir conversar connosco. Acho que nos trouxe aqui muitas perspectivas. Acho que foi quase uma sessão terapêutica. É verdade. Até mesmo porque é um tema que nós vamos falando por diferentes razões, e falar só sobre isto já era importante também. Exato. De partilharmos. Então, sigam a página da Empatia. Com 2 P's. Sim, nós depois também vamos pôr lá. E subscreva o canal. Sim, ativem as notificações. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Obrigada, Margarida. Foi muito bom.